Caros amigos e amigas, Dicas Litúrgicas, número 24, e hoje nós vamos falar sobre o discurso direto e o pronome de tratamento usado na liturgia e as dificuldades existentes. Nós sabemos que nas outras línguas latinas, e inclusive também no latim, o discurso direto na liturgia, nas orações para Deus, nós já falamos que são sempre dirigidas à trindade das pessoas divinas. No português, é na segunda pessoa do plural, vós. Nas outras línguas, francês, o italiano, normalmente, o tratamento a Deus é através da segunda pessoa do singular. Primeiro, é bom lembrar que a gente tem que saber um pouco de português, um pouco da gramática, e naturalmente deveria, quem faz um curso de teologia para ser ministro ordenado, seja como diácono, seja como presbítero, tem que ter uma noção básica da língua portuguesa. Porque as orações, enquanto elas estão escritas no missal, fica mais fácil. A pessoa lê, proclama, reza. Mas pode acontecer o padre querer improvisar, o que não recomendo, principalmente para aqueles que não têm uma firmeza boa na língua portuguesa, porque vão cometer erros. É muito fácil, mesmo para quem tem. E eu vou dizer quais são os erros e as dificuldades. Ou então, quando o padre, na homilia, vai fazer ele, pessoal, uma oração espontânea. Enfim, o que acontece? Acontece o seguinte, que nós temos os pronomes pessoais diretos. Nós sabemos isso, né? Eu, tu, ele, é o singular. Depois nós temos a parte do plural, nós, vós, eles. Primeira pessoa do singular, eu, do plural, nós. São as correspondentes, tu e vós, ele e eles. O português tem algumas dificuldades, mas vamos primeiro. As pessoas dos pronomes diretos para o discurso direto, para a fala, né, com outra pessoa, quando é no singular, obviamente se supõe que você está falando com uma pessoa. Quando é no plural, é de se supor que você esteja falando com mais pessoas. Obviamente o eu, ou se eu falo em nome de outras pessoas, nós vos pedimos, ó Pai. Aí o padre está rezando em nome da comunidade, o que é um ofício próprio dele como padre, como sacerdote, que faz a ligação entre a assembleia litúrgica, entre o povo de Deus, entre a igreja e Deus. Na segunda pessoa, nós temos o tu. Quando você fala com alguém individual, seria assim em português. É assim em todas as línguas. E quando você fala com mais pessoas, você usa o pronome da segunda pessoa do plural, vós. Por que na liturgia nós usamos vós para Deus? Porque no caso específico do português, a segunda pessoa do plural tanto pode se referir a um coletivo, como também se pode referir a alguém de tal importância, de tal majestade, que o pronome vós é o mais indicado. E olha que coisa interessante. Na evolução do português, acabou-se por incluir a terceira pessoa, que é aquela pessoa de quem se fala, incluir
essa terceira pessoa na pessoa com a qual se fala. É muito estranho isso, né? Porque você usa um pronome para uma terceira pessoa de quem se fala, você usa este pronome, o você, que corresponde ao ele, terceira pessoa, falando com alguém. E isto cria muita dificuldade, porque muitas vezes você está falando com alguém e em algum momento você está falando de alguém ou de algo que não é de nenhum dos dois, e você usa a terceira pessoa e se pode confundir com essa terceiro elemento com a pessoa com quem se fala, porque é a mesma pessoa, é a terceira pessoa. Então aí dá muita confusão. Por isso que nós usamos a segunda pessoa do plural em português para nos referir a Deus. Mas e por que o português acabou caindo uma terceira pessoa para servir de segunda pessoa? Porque antigamente era na segunda pessoa, se tratava uma pessoa que fosse muito importante, você tratava pela expressão vossa mercê. Vossa mercê, que era segunda do plural. Vossa mercê sois, por exemplo. De vossa mercê acabou se reduzindo para vós-me-sê. E eu me lembro do meu pai chamando a minha avó, chamando a mãe dele de vós-me-sê. Vós-me-sê. De vós-me-sê acabou caindo para o você, que não permaneceu como sendo segunda pessoa, mas como terceira pessoa. Isso aqui não é bem uma aula de português, mas naturalmente nós temos que falar isso. E aí, para Deus, vossa mercê, vós. Para as pessoas foi decaindo até chegar você. Normalmente, em quase todo o país, se fala você. No sul do Brasil, em algumas regiões do Nordeste, costuma-se tratar a segunda pessoa por tu, mas fala errado. Tu é. E não deveria ser tu é, tu és. Confunde tu com você. Então o português é complicado. Na liturgia nós chamamos Deus de vós. Em algumas outras línguas, Deus é tratado por tu. E em algumas orações espontâneas, ou o padre que modifica a oração da liturgia, ele costuma trocar o vós pelo tu. Porém, sabendo, e nós devemos saber disso, que no português, o tu e o você são tratamentos de mais intimidade, pessoas que você conhece. Por isso fica tu e você. Quando você quer tratar uma pessoa com certo respeito, numa forma de tratamento da terceira pessoa, você fala o senhor. O senhor é meu amigo, o senhor gosta de mim, o senhor meu pai, etc. Você fala senhor em português. Mas na liturgia, não. Na liturgia, você, mesmo quando você se refere à segunda pessoa divina, que normalmente é tratado por Dominus, Senhor, você continua usando a segunda pessoa do plural. Vós, Senhor, sois o nosso pastor, sois o nosso... E assim vai. O pronome é sempre muito complicado e, portanto, um alerta para todos os colegas padres. Não misturem os pronomes na liturgia, nas orações, está errado. E alguma pessoa na igreja que sabe bem o português vai dizendo, o padre está falando errado, está misturando você com vós, com tu e assim por diante. Então, essa é uma questão delicada nas orações. Em português, a gente usa o tratamento vós. E se você for uma pessoa muito bem treinada no português,
você poderá fazer isso de maneira correta. Caso contrário, faça de outra forma, ou trate Deus pela terceira pessoa, pela palavra Senhor. O Senhor é um grande amigo, o Senhor é o Todo-Poderoso, etc. Trate na terceira pessoa, que é a maneira comum como nós falamos, ou então, leia o missal, faça a oração baseado no missal. Grande abraço, até a próxima.